Olá a todos, aqui é a professora Shirley. Na videoaula de hoje eu prossigo com a série sobre os gêneros do discurso e vou comentar sobre o surgimento de novas classificações genéricas na área da literatura a partir do século XIX com o movimento romântico. Vamos lá? Na videoaula anterior, eu comentei que os gregos propuseram a primeira classificação sobre os gêneros literários. Eu comentei também que essa classificação chegou até nós como norma a ser seguida no processo de criação literária e que essa foi uma proposta do poeta romano Horácio. Então, aquela concepção clássica de gênero, dividida em épico, lírico e dramático, predominou nos séculos XVI, XVII e XVIII. No século XIX, surge um movimento na literatura conhecido como romântico, e justamente em contraposição ao ideal clássico ligado ao mundo antigo grego. Os românticos rebelaram-se contra os valores do clássico e, para desconstruir esses valores, eles miraram principalmente o conceito de gêneros literários, estabeleceram em relação àquela antiga classificação uma nova norma. A primeira contestação dos românticos recai sobre aquele critério de imutabilidade. Para eles, os gêneros são mutáveis. A tragédia grega, por exemplo, seria diferente da tragédia shakespeariana e a tragédia shakespeariana seria diferente da francesa. Outro ponto contestado pelos românticos foi o da fixidez. Para eles, os gêneros são móveis, eles não são fixos. Há gêneros que desaparecem, que perdem a popularidade. Há também obras que são inclassificáveis porque elas não são puras. Os românticos também contestam aquela unidade de emoção. Para eles, pode haver sim mistura de sentimentos em um gênero. Por exemplo, pode haver a mistura do sentimento trágico com o sentimento cômico. Lembram Dom Quixote? Houve essa mistura naquela obra, isso ainda no século XVII. Os românticos também contestam o critério da hierarquia artística segundo o qual havia gêneros nobres e gêneros plebeus. Para eles, um gênero poderia renascer ou enriquecer-se e, por isso, não caberia o estabelecimento desse tipo de critério a priori. Qual foi a contribuição do movimento romântico nessa reflexão sobre o gênero? Podemos dizer que o movimento romântico ampliou o conceito de literatura e, com isso, vários gêneros literários passaram a ser admitidos além daqueles já consagrados. No romantismo, a classificação sobre os gêneros se amplia e passa a ser comum se falar em gênero jornalístico, gênero histórico, gênero biográfico, gênero didático. A palavra que predomina na classificação romântica é a liberdade de criação. No século XIX, essa liberalidade dos românticos vai ser restringida e a tendência a considerar como gêneros literários apenas aqueles conjuntos de obras de características comuns e expressas em linguagem poética. Após a restrição à liberalidade dos românticos, aparecem na literatura as seguintes classificações: o gênero narrativo, como a epopeia, a ficção, a biografia, o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero ensaístico, como o ensaio, a crônica, a carta, o sermão, as máximas. Então, a nova relação de gêneros mostra o papel dos românticos no processo de fragmentação da antiga classificação dos gêneros poéticos. Com eles, modernas manifestações do fazer poético foram admitidas como literatura. Contudo, o que não se pode negar é que havia muita indefinição nesses critérios adotados pelos românticos. Por isso, a necessidade posterior de se colocar certa ordem nessa nova classificação. Turma, por hoje é só. Na próxima videoaula eu falo um pouco de outra antiga e importante classificação que os gregos propuseram envolvendo os gêneros, contudo em relação à atividade retórica. Até mais!